Vamos começar com essa notícia aqui, né? É uma notícia que saiu tem umas semanas atrás, mas eu não tratei dela aqui, resolvi trazer ela hoje. Eu falei sobre isso no Instagram, no TikTok, fiz um vídeo para falar sobre isso. Se você não viu, é porque você não me segue, então, @papo de preta, segue a gente, por favor. Oi, Thaís, boa noite. Rainha você, meu amor, boa noite. Eita, que ela já veio com o pé na porta. Pois é, né? Vamos falar desse assunto aqui. Júlio Cocielo é absolvido em processo de racismo. Juiz cita família afrodescendente. E aí, na decisão, o juiz Rodiner Roncada, o nome difícil, né? Rodiner Roncada considerou o, aspas, contexto humorístico e defesa do influenciador argumentou que ele é negro, o que impossibilitaria o crime de racismo. Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso, porque eu não sei se vocês se lembram desse caso que ele foi deflagrado mesmo em 2018, quando o Júlio Cocielo, que é esse que está aparecendo aí na imagem, criador de conteúdo, está há muitos anos aqui na rede, já é bem conhecido, bem famoso, assim, o Júlio fez um tweet falando que o Mbappé, homem negro, jogador francês, defendendo a França ali na Copa, excelente jogador, inclusive, o Mbappé, um jogador super veloz, e aí o que o Júlio Cocielo tweetou é que ele poderia fazer uns belos arrastões na praia. E aí muitas pessoas identificaram esse tweet como sendo um tweet racista, e aí ficou naquela discussão, é racista, não é, não tem nada a ver, isso é uma brincadeira. Só que aí as pessoas foram recuperando outros tweets do Júlio Cocielo durante anos que ele fez esses tweets que são claramente racistas, assim. Chamando pessoas negras de macacas, dizendo pessoas negras, o Kinder Ovo é branco por dentro porque senão roubava brinquedo, porque essas piadas racistas associando pessoas negras diretamente à prisão, ou à ilegalidade, ou à desonestidade, a roubo, a macaco, essas coisas assim, né? Coisas que ele chama de piada e tudo mais. E aí ele foi acionado juridicamente com relação a isso, e aí, depois de anos, a gente chega a essa absolvição com argumentos de que ele tem família negra, ou ele seria uma pessoa negra. Sim, o racismo clássico, né? O racismo recreativo. E é bem nessa linha, assim, não sou machista, tenho até mãe mulher. Pois é, Moon, bem por aí. Boa noite, Mari. Esse caso tem uns anos, não tem? Agora que saiu a decisão? Pois é, Sabrina, agora que saiu a decisão. É exatamente essa linha do tempo que eu estou contando aqui para vocês. E aí a minha questão com esse caso, ela é... Eu tenho algumas questões porque esse caso ele demonstra bem didaticamente para a gente essa questão de quando a gente fala de racismo estrutural, quando a gente fala que as coisas não mudam, quando a gente fala de quanto a gente está desprotegido, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, porque agora racismo é crime, porque se você sofreu racismo, vai lá e denuncia. E aí, gente, para denunciar racismo, você precisa de tempo, você precisa de um advogado. Olha quanto tempo tá isso aí rolando, né? Para, no fim das contas, nada acontecer, sabe? A gente não tem garantia nenhuma, mesmo sabendo que na lei tá lá que racismo é crime, a gente não tem garantia nenhuma que pessoas que cometeram flagrantes atos racistas vão ser condenadas. Porque os tweets que encontraram do Júlio eram bem claramente racistas, assim. Mesmo, explicitamente racistas. Sabe? O do Mbappé deixava dúvidas, essa coisa de relacionar ele a arrastão, mas os outros eram muito claramente racistas. E aí foi ponderado que, é humor, mas ele tem família negra. E aí eu realmente me pergunto, assim, se na lei pessoas negras
podem, ou pessoas negras, pessoas pardas, pessoas que tenham familiares negros, elas estão liberadas para cometer injúria racial ou serem racistas com outras pessoas negras. Porque socialmente, a gente pode falar sobre como pessoas negras não são racistas no sentido de não terem o poder mesmo que pessoas brancas têm socialmente falando. Mas isso isenta pessoas que vão se dizer negros, vão dizer que tem família negra, de cometerem aquele ato de racismo? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Ou seja, eu posso cometer injúrias raciais, cometer racismo recreativo com outra pessoa negra, e aí ir lá dizer que, ai, não, mas eu sou negra também? A justiça defende quem, no final das contas, então, com uma decisão como essa? O que a justiça está dizendo para nós, enquanto sociedade brasileira, com uma decisão como essa? Está dizendo que em contexto humorístico tudo bem? Está dizendo que se você tem mãe ou pai negro tudo bem? É isso? Sabe? E aí o que a gente tem, no fim das contas, é um judiciário branco, como a gente já sabe, e que não está nem um pouco interessado em realmente discutir, entender questões raciais, sabe? A sensação que eu tenho, não só com esse caso, mas com tantos outros, é que quando chega um caso como esse na mão de juízes, assim, eles olham com um desdém, sabe? Como, sabe, por que estão. Por que isso chegou à esfera judicial, mesmo sendo crime, já considerado crime? É tratado como algo menor, é tratado como que bobagem. E aí, quando a gente vem para a internet, como a gente usa meios de comunicação para de alguma forma denunciar, expor, falar sobre casos de racismo, o que a gente tem muitas vezes é as pessoas dizendo: ah, mas você só quer aparecer porque o que você tinha que fazer é recorrer à justiça. Recorrer à justiça para isso aqui? Para isso aqui, no fim das contas? Sabe? E isso porque o Júlio Cocielo foi o Ministério Público que acionou, não foi nenhuma pessoa. Imagina se uma pessoa. Imagina se eu, por exemplo. Eu que sou pobre, eu que sou lascada, eu que não tenho grana para pagar advogado caro. Imagina se acontece uma coisa assim comigo e eu resolvo denunciar um cara como o Júlio Cocielo ou qualquer outra pessoa com mais grana. Porque ele tem dinheiro para pagar advogado que fica acompanhando isso por anos. E aí o que acontece com a gente? Que não tem esse dinheiro, que não tem esse tempo. Para no fim das contas a gente se engajar nisso e no fim falar: ai, gente, mas ele tem família negra, nem foi nada demais ele dizer que chamou a vizinha de macaca, ou dizer que pessoa preta tem que estar presa, ou fazer associação com pessoa negra e criminalidade. Nem tem nada demais. Você gastar anos da sua vida, gastar grana, gastar tempo, para no final ser isso aqui. Então, gente, quando vocês virem pessoas negras falando, expondo casos de racismo, vocês forem abrir a boca de vocês ou gastar o dedinho de vocês para falar assim: ai, o correto é denunciar, não sei o que, você tem que ir para a justiça, pensem duas vezes. E eu não estou nem dizendo que não se deve denunciar. Eu estou dizendo que muitas vezes só isso não resolve. Que muitas vezes expor, falar sobre, é a arma que a gente tem. E mesmo assim também, muitas vezes não dá em nada também, sabe? Então é isso aqui. Isso mostra de forma bem nua e crua o que é o nosso país, sabe? De verdade.